Muito bem, estamos às 7 horas e 15 minutos. Estava batendo um papinho aqui com o meu entrevistado do dia, entrevistado de hoje, que a gente vai tratar aqui de assuntos políticos, de assuntos do nosso interesse, do nosso país, do nosso Brasil, do nosso estado, do nosso Acre. Olha só, deputado Léo de Brito, do PT, está aqui conosco. Bom dia, deputado. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, deputado? Bom dia ao nosso telespectador também. Tudo na Santa Paz, tudo bem. Nós conversávamos sobre 2016. O deputado Léo Brito foi pai agora em 2016. Exatamente. Algo de bem positivo. Graças a Deus. O João Marcos nasceu agora, nasceu no dia 18 de janeiro, no início do ano. Foi um ano muito turbulento, mas graças a Deus estamos terminando o ano aí vivos, né? Deputado, depois de muita turbulência. Muita turbulência. Tenho visto aqui a sua página na internet aqui e a gente observa que os embates não foram poucos, nas comissões principalmente, e tantas questões agrárias, emendas, aquela correria para fazer um bom mandato que o povo cobra mesmo. Como é trabalhar em um ano com tantas perplexidades, com crise política, institucional e financeira? Olha, Floriano, eu tenho dito para as pessoas que eu já me acostumei, né? No dia que eu tomei posse, no dia 1º de fevereiro de 2015, à noite o Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Então, a partir dali... Pedreira! Já vinha do processo da eleição, né? Com a derrota do Aécio, ele jamais aceitou aquela derrota e a crise política já vem desde ali. Em 2015 foi o ano das pautas bombas, né, de muita pressão muita pressão e chantagem sobre o governo da presidenta Dilma. Verdade. E agora, em 2016, nós tivemos o impeachment, nós tivemos aquela situação do Conselho de Ética, que eu participei diretamente. Pois é, aquilo ali foi marcante e eu acompanhava pela TV fechada, a TV aberta mostrava, a TV fechada tem mais espaço. E se falava no Acre, no voto, como será o comportamento do deputado Léo de Brito, do PT, do Acre, né? Pois é, e aquela situação em todos os anos que eu tenho de vida pública, que já fui secretário de Estado, presidente do partido por 2 mandatos, e agora deputado federal, nós jamais tínhamos encontrado uma situação de tamanha pressão, porque é uma decisão muito difícil. Verdade. Primeiro porque pelas convicções éticas, né? Eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, que ética não se negocia. Os princípios morais que nós temos na nossa vida, nós não podemos negociar. E o que estava em jogo naquele momento? Se o PT, os 3 votos do PT no Conselho de Ética, o meu voto, do Zé Geraldo e do Pracidelli, eram decisivos para decidir se o processo do Eduardo Cunha continuava no Conselho de Ética ou não. E em todos os momentos, nós dissemos, nós vamos votar pela continuidade, né? Mas qual era o problema? É que chegavam os recados, né? Chegavam as ameaças. Se vocês votarem pelo prosseguimento do processo, nós vamos abrir o impeachment contra a presidenta Dilma. E foi exatamente o que aconteceu. Jogou pesado, hein, deputado? Exatamente o que aconteceu. Quando a gente tomou a decisão de manhã, à tarde, nós ficamos sabendo que o Eduardo Cunha tinha feito a admissibilidade do procedimento na Câmara. Aí depois vem todo aquele processo, toda aquela coisa desgastante, onerosa, pesada, não é? Não tenha dúvida disso. Olha, é um dos momentos mais difíceis, eu acho, da vida política do nosso país. Primeiro porque todo mundo descobriu depois por que foi o impeachment. Aquelas gravações do Sérgio Machado com Romero Jucá, ficou muito claro que o impeachment era para estancar a sangria da Lava Jato. Muitos políticos fizeram o impeachment da presidenta Dilma porque queriam se salvar, queriam acabar com os processos de investigação e, na verdade, não ficou comprovada a existência do crime de responsabilidade, que é o fundamento para a existência do impeachment, por mais que o impeachment tenha sido feito de acordo com o rito que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas lá na raiz, não é na origem? Mas no mérito, a decisão que foi tomada pelos deputados e depois pelos senadores, ela foi uma decisão equivocada e sem base, sem comprovação mais robusta. E claro que o impeachment acabou se transformando numa eleição indireta. E o que é pior é que o país está sofrendo com isso. O país está sofrendo muito com essa crise política que foi iniciada logo depois que a presidenta Dilma ganhou. Porque se não fosse essa crise política, Floriano, eu te digo sem sombra de dúvidas, e os economistas estão aí para atestar, o Brasil não estaria
não teriam decrescido, né? O Brasil cresceu negativamente no ano passado 3,5%. Esse ano, a previsão é de 3,5% a 4%. No ano que vem, que tinha uma previsão de crescimento de 2%, nós vamos crescer praticamente zero. E o que está acontecendo? O desemprego está aumentando. Isso não é bom. Os juros estão aí altos, a atividade econômica da indústria, do comércio. Quem visitou as lojas no Natal no país, aqui o governo estadual ainda manteve muitos investimentos. E o Acre tem se destacado como um dos estados que tem mais crescidos nessa crise e que tem mais gerado emprego. Mesmo durante a crise, né? Mesmo... Na crise. Mas o que aconteceu é que essa confusão política que foi criada em Brasília, que redundou agora no impeachment, e que agora depois que você começa uma coisa errada, depois para remendar é difícil. Então o que está acontecendo? Agora vem a lista da Odebrecht, tem mais de 200 políticos que estão envolvidos, tem essa crise entre os poderes, o Poder Judiciário, sobretudo o STF agora, está tendo uma atuação política de fazer acordos, o Poder Judiciário tem desestabilizado muitas vezes essa relação, junto com o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Então, nunca, você consulta qualquer pessoa que vive em Brasília, nunca nós tivemos um momento de tanta instabilidade como nós estamos vivendo agora. E o pior é que quem está pagando isso é a população. Está aí as medidas que o governo colocou esse ano. A PEC da maldade, tirando... PEC da maldade, olha só, era do fim do mundo, é da maldade. 743 maldade da morte, do fim do mundo. Durante 20 anos, com o congelamento das verbas da saúde, nós vamos ter perda de 743 bilhões. Para o cidadão que usa o posto de saúde, que usa o hospital, a pergunta que eu faço é o seguinte: hoje a saúde está precisando de mais investimento? Está precisando. Na verdade, o que vai acontecer é um congelamento desses investimentos. Na área da assistência social, 868 bilhões que vão ser retirados da assistência social nos próximos 20 anos. No momento que o país está vivendo crise, que muitas pessoas vão para a linha de pobreza, que dependem de programas assistenciais. Na área da educação também, né, a desvinculação, inclusive das receitas da área da educação, as perdas que nós vamos ter com essa PEC 55 que foi promulgada agora. E agora, se não bastasse isso, está aí o governo federal que diz que não tem recursos, faz esse pacote de bondade aí para as operadoras de telefonia, 100 bilhões de reais sendo transferido de patrimônio, está sendo passado agora na calada da noite, na Câmara e no Senado, e o governo agora vai sancionar. E, se não bastasse isso, o presente de Natal, que foi dado agora pelo presidente Michel Temer, a reforma da Previdência, que atinge os jovens, que vão ter que trabalhar e vão ter que contribuir por 49 anos, vai ter pessoas que, para ter aposentadoria integral, vão ter que se aposentar com 71, 72 anos. É verdade. O trabalhador rural tratado da mesma maneira como qualquer trabalhador, o cara que pega no cabo da enxada, que está no sol quente todo dia, as mulheres sendo tratadas da mesma maneira que os homens, os servidores públicos perdendo os regimes especiais de aposentadoria. Então, uma reforma que está atingindo, que vai atingir todo mundo. E os benefícios de prestação continuada, que as pessoas que são pessoas com deficiência, olha só, e pessoas idosas que não conseguiram se aposentar, que estão numa situação de pobreza, não vão ganhar menos que o salário mínimo. Então é muita maldade. Agora tem uma PEC da reforma trabalhista que vai valer o que negocia com o patrão em vez da legislação. E isso pode gerar, inclusive, jornadas de 12 horas diárias. Então é assim, é complicado. É muita maldade no coração, só pode ser muita maldade no coração. E nós estamos fazendo a resistência, Floriano. Votamos contra essas medidas, achamos que esse não é o caminho para o nosso país. O que o governo vendeu de que faria a economia retomar com essas medidas não está acontecendo, entendeu? O governo, na verdade, o governo é um governo que está cercado por corrupção. É só olhar todos os ministros aí estão envolvidos, a maioria dos ministros hoje estão envolvidos na Lava Jato, já estavam envolvidos no escândalo do Petrolão, o PMDB, o próprio Michel Temer, nos escândalos de arrecadação aí. E o que nós dizíamos naquele momento, que iam entregar as riquezas nacionais, como entregaram o pré-sal agora, que inclusive os franceses agora vão ter uma atuação dentro do pré-sal, que iam tentar salvar os políticos, mas não conseguiram aquele acordão, que era para fazer a anistia, que eles estavam propondo lá na Câmara. Não conseguiram fazer isso.
e que eles iam arrochar os direitos dos trabalhadores, está exatamente do jeito que a gente denunciava lá no momento do impeachment. Olha, eles estão dando golpe para atacar o direito dos trabalhadores. Não estão mexendo com o banqueiro, não estão mexendo com os mais ricos. E agora o presente de Natal aí para as telefônicas, né? Exatamente. E um presente de Natal para as telefônicas e um presente de grego para o trabalhador e para o aposentado. Eu recebi uma cobrança não, um comunicado cedo, e o deputado falava aqui sobre o STF, essa coisa toda, foi decidido lá em cima, ou seja, você não tem para onde recorrer. O reajuste, a questão do ICMS, para os planos de telefonia, eu digo, poxa, mas depois dessa coisa toda que a gente já assistiu, aí mais essa medida, mais até quando o povo brasileiro, até quando nós, como é que a gente vai dar conta? O problema dessa história toda é que quem está pagando a conta é o povo trabalhador. Pois é, o povo trabalhador, as pessoas que mais precisam da saúde pública, da educação pública, dos programas sociais e da aposentadoria, que a aposentadoria é uma das formas mais importantes de distribuição de renda hoje no país. Aliás, quando a gente fala de economia, a gente está falando que todos esses benefícios, inclusive, seguraram o Brasil em muitas crises. Por quê? Porque quando você tem programas, você tem a renda chegando nas periferias da cidade, você tem o comércio que está aquecido, você tem a geração de emprego lá nos locais. Agora não, vai voltar a concentrar tudo. O que o atual governo quer é concentrar tudo. Deputado reduzir os programas sociais, direitos trabalhistas e previdenciários. Não é nada bom. Agora, mesmo assim, com essa chuvarada terrível, com essa saraivada de pedras nas nossas cabeças, no seu mandato, o Acre saiu ganhando. Eu estava lendo aqui, vendo aqui alguns destaques do seu mandato, em uma comissão importante aqui, essa questão dessas 25 mil famílias do setor agrário que estavam há algum tempo sem os seus benefícios, questão de emendas parlamentares. O que deu para fazer foi feito, é isso? Graças até mais um pouquinho. Deus, Floriano. Eu acho que nós estamos vivendo essas turbulências, mas nós temos que fazer o nosso mandato e procurar soluções. Eu não sou parlamentar que trabalha na base do quanto pior, melhor. É claro que, como parlamentar de oposição, eu tenho denunciado situações importantes. Por exemplo, essa questão da BR-364 hoje. O governo, em 2014, quando o governo estadual entregou para o governo federal, a BR, você tirava em 7 horas até Cruzeiro do Sul. Nós temos cobrado constantemente, inclusive no governo da Dilma, o governador Tião Viana tinha cobrado, já tinha conseguido, inclusive, o recurso de 320 milhões de reais para a recuperação. Mas o governo federal está numa lentidão muito grande. Recentemente, inclusive, lá em Cruzeiro do Sul, foi feita uma festa com o ministro do Transporte, mas eu estou alertando a sociedade, como parlamentar de oposição, que tenho que fiscalizar isso, que, graças a essa falta de manutenção, a BR pode fechar agora. Pode fechar. Depois de 6 anos aberta. Então, a gente está denunciando isso, assim como a gente denunciou a privatização da Eletrobras, da Eletroacre aqui, fato, que pode gerar desemprego de mais de 300 famílias, que pode gerar problemas, inclusive, na qualidade dos serviços, aumento de energia, comprometer programas como Luz para Todos, União para Cruzeiro do Sul. Eu estava em Cruzeiro do Sul agora, semana passada, está tendo apagão lá direto. Então, são coisas que a gente não pode deixar de estar cobrando, como parlamentar de oposição, está cobrando do governo federal. É o papel que eu tenho de fiscalizar. Agora, foi um ano muito positivo. Por quê? Primeiro, fui presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. É uma das comissões mais importantes. É a terceira comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Essa comissão é uma das ações principais, ela trata exatamente de uma das ações principais do parlamento, que é fiscalizar o poder papel federal, principal, não é? E através das propostas de fiscalização e controle, através de audiências públicas, fazendo atuação junto ao TCU. Então foi importante porque a gente visitou obras no país inteiro, no estado do Maranhão, fomos em experiências de políticas públicas importantes no estado de São Paulo, importar o que é bom, não é? Do Sul. Fizemos a fiscalização da ponte do Rio Madeira. Eu fui em pelo menos 3 ocasiões esse ano na ponte do Rio Madeira, que já está aí a mais ou menos 50% já
e os recursos estão sendo empregados. Fizemos a fiscalização dos Jogos Olímpicos, né? Então, uma série de comissão bastante oxigenada, de questões viu? importantes que nós tratamos. E também tratamos de temas do Acre, como essa questão do mototaxímetro, que é um projeto de lei que eu tenho, que ajuda... Como é que está essa situação, hein? Que ajuda o usuário. Olha, o usuário hoje pega um mototáxi, ele não sabe quanto vai pagar, às vezes tem que negociar. Hoje você pega um táxi, você tem o taxímetro. Verdade. Então, não tem como a pessoa ser enganada. E também não tem como o taxista fazer uma jogada para ter uma competitividade maior, porque tem um preço mais baixo. Verdade. Então tem uma tabela padrão. Então o cidadão vai ganhar muito com esse projeto, que obriga os municípios, é um projeto meu, que obriga os municípios que tenham mais de 40 mil habitantes a terem um mototaxímetro. Ganha o cidadão e ganha os mototaxistas. Inclusive foram eles que propuseram o meu mandato e eu entrei. Precisamos disso. Já passou por uma comissão, nós estamos querendo que esse ano que vem a gente consiga fechar na Câmara para entrar no Senado. O projeto da lei da Zona Franca Verde, que é um projeto importante para atrair indústrias para a região de Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, com isenção de IPI. E aí, hoje ele abrange só 20 quilômetros quadrados desses municípios. O meu projeto, que já passou em 2 comissões, foi aprovado em 2 comissões, vai ampliar para a totalidade do município. A questão dos beneficiários da reforma agrária, que você disse. 25 mil, né? 25 mil famílias no estado do Acre. 25 mil famílias Muita que gente. Tiveram crédito bloqueado, tiveram assistência técnica bloqueada. Por um período até longo. Programas de habitação, por 6 meses isso aconteceu. Metade de um ano. Como presidente da comissão, eu fui até o Tribunal de Contas da União e agora, no mês de setembro, foi liberado para essas famílias. Né? Então, são medidas muito importantes que um mandato parlamentar faz, além da liberação de recursos. Esse ano, consegui liberar tanto em recursos de emenda, que agora, nesse final de ano, nós conseguimos liberar aí 2.850.000 emendas parlamentares para vários municípios, inclusive municípios da oposição. O deputado teve um encontro com os prefeitos eleitos também, não é? Exatamente. E, recentemente, várias vezes, vários dos prefeitos nos visitaram. E eu não tenho problema, Floriano. O prefeito que quer trabalhar, seja ele da oposição, eu penso na população do município. Por exemplo, agora, 100 mil reais, 200 mil reais que nós conseguimos liberar para Porto Acre, que é o prefeito do PSDB. Certo. PT e PSDB, todo mundo sabe como é que é a relação. Nós liberamos esse recurso. Então, foi 2.850.000 agora, nesse final de ano, liberados. Mais de 15 milhões empenhados em emendas. E nós conseguimos, inclusive, recursos extra-orçamentários para a área de qualificação profissional, para barcos, para o transporte escolar, barcos e ônibus para o transporte escolar, para programas de infraestrutura aqui na região do bairro Vitória, Vila Acre e Baixada. Só esse ano eu liberei aí quase 10 milhões de reais que foram liberados, tanto de recursos de emenda como também extra-orçamentário. Mesmo, inclusive, não fazendo parte do governo federal. Então, eu vejo como um balanço positivo. É verdade. Se a gente for falar aqui das ações do mandato como um todo, a gente vai precisar de vários programas. Verdade. Mas eu estou destacando essas situações que são principais, que são de alto impacto, além dessa luta que nós temos que fazer, como parlamentares agora de oposição, de fiscalizar aquilo que o governo federal está fazendo e, sobretudo, denunciar para a população essas maldades que o governo do Temer quer impor ao povo trabalhador. Que dificuldade. Deputado, a conversa está boa, nosso tempo está se esgotando. Muito obrigado pela sua vinda ao programa. Volte outras vezes. Floriano. E um bom 2017, viu? Pode se reportar um ótimo 2017 para você. Obrigado. Que tenha mais sucesso aí no seu programa, na sua atividade jornalística, que é uma atividade de muito sucesso. Estamos aí. E a você que está nos assistindo nesse momento, eu quero desejar também um ótimo 2017 com saúde, com felicidade, com realização dos sonhos. E a nossa Rio Branco, que hoje está completando 134 anos aí. Parabéns. Aqui, eu nasci aqui em Rio Branco, meus filhos nasceram aqui. A gente tem muito orgulho. Não só quem nasceu em Rio Branco, mas também quem foi acolhido por Rio Branco e que vive nessa querida cidade. Muito obrigado. Bom trabalho. Em Brasília, aqui também. Gente, obrigado. Estamos às 7h35, amanhã a partir das 6h30, de volta aqui com o Bom Dia Rio Branco.
tá ok? Então, nos acompanhe. Qualquer coisa, vai no portal riobranco.net para você ver melhor o que você assistiu aqui no conforto do seu tablet, smartphone, tá? Forte abraço, até amanhã.